Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Gente, estou voltando apenas para confirmar que saiu a nota oficial do São Paulo confirmando a dispensa do técnico Fernando Diniz, tá? A nota saiu publicada no Twitter do São Paulo Futebol Clube e diz o seguinte: o São Paulo Futebol Clube informa que Fernando Diniz deixa o comando técnico da equipe nesta segunda-feira. Raí, executivo de futebol, desde o fim de 2017, optou por deixar o cargo em que ficaria até o fim do Campeonato Brasileiro de forma imediata. Também serão desligados o preparador físico Wagner Bertelli e os auxiliares Márcio Araújo e Eduardo Zuma, que chegaram ao clube junto com o treinador. Ao longo de 16 meses, Diniz dirigiu a equipe em 74 partidas, com 34 vitórias, 20 empates e 20 derrotas. Márcio Araújo esteve no banco em outras 3 ocasiões em que o treinador cumpria suspensão: uma vitória, um empate e uma derrota. O São Paulo agradece aos profissionais pelo trabalho e pela dedicação demonstrados durante todo o período em que defenderam nossas cores. O presidente Júlio Casares concederá uma entrevista coletiva a partir das 17h30 desta segunda-feira no CT da Barra Funda, com transmissão ao vivo pela SPFC TV. Então tá aí, gente. Tá confirmada a saída do Diniz e mais 3, né? Quem acompanhou ele como auxiliar e os preparadores. Olha, gente, graças a Deus, e saiu tarde, já foi tarde, porque certamente se essa atitude tivesse sido tomada há uns 3, 4 jogos atrás, nós estaríamos disputando aí cabeça a cabeça a ponta do Campeonato Brasileiro. Na verdade, o Diniz conseguiu chegar a primeiro lugar com a ajuda do Departamento Médico de São Paulo, que sempre lhe deu o time inteiro, com tempo de trabalho e contando com os desfalques das outras equipes por causa da pandemia do coronavírus. Mas já dava para ver, e também devemos a ele a situação que nos encontramos, porque ele mesmo já via que não conseguia mais comandar o time, ele não conseguia mais transmitir para os atletas o que ele queria. E os outros clubes, vendo que ele não tinha outra opção, não tinha um plano B, um outro sistema, aprendeu como ele jogava e aprenderam a se defender. E diante da previsibilidade que havia, da forma que o São Paulo ia jogar e dos reservas que iam entrar, então o São Paulo acabou ficando nesta situação. O presidente Casares, embora tenha tomado posse há pouco tempo, também dormiu no ponto, né? Ficou de boca aberta olhando o tempo passar, e isso nos custou o campeonato. Infelizmente, isso é verdade. Não se falou ainda sobre quais os jogadores que vão ser usados, quais que não vão ser usados na temporada 2021, nem se falou em demissão, nem sobre o que vai acontecer a respeito dos jogadores. Só se fala que haverá uma grande reformulação no elenco são paulino, e o Casares está aí para dar entrevista às 17h30 lá no CT. Vamos ver se ele vai falar alguma coisa a respeito. Há muitas especulações, os interinos vão ficar no cargo aí, ou o interino vai ficar no cargo aí até o fim desse campeonato, ou a chegada de um novo técnico. Diz que estão fazendo tudo o que é possível para trazer o Vilas Boas. Outro que está sendo especulado também foi um técnico que eu sugeri há dias atrás, aí, o Vitor Pereira, o português Vitor Pereira. Estão falando também de BKSS. E há o Ramírez aí também, que está aí com esse imbróglio com o Internacional, que não se sabe agora se ele vai ficar no Internacional ou não. Vai ficar no Internacional, não. Se ele está palavrado com o Internacional, se ele vai formalizar o contrato, ou vão ficar com o Abelão, porque agora ficou esse imbróglio, né? Se o Abelão disparou na frente aí com o Inter, não se sabe agora, porque a torcida está pedindo para Abel ficar,
E a esse trato aí com o Ramírez informal, então tá meio confusa a coisa. Aí vamos aguardar os próximos dias para ver o que acontece. É o que se comenta por enquanto aí. Eu acho que estava na hora mesmo da troca e atrasada, como eu disse, atrasada, porque Diniz não tinha mais o que oferecer. Se mostrou desde o início, o São Paulo, quem fez essa contratação, olha, trabalhou muito mal, mas muito mal. Tá certo que a gente sabia que isso daí havia sido uma indicação dos jogadores, notadamente aí o Tantan, e que Pássaro e Raí encabeçaram essa contratação, mas agiram muito mal. Um time grande como o São Paulo, um time tricampeão do mundo, né? Um time tricampeão da Libertadores, o maior campeão brasileiro de títulos internacionais, é o time brasileiro que mais títulos internacionais possui, é um gigante, é o terceiro clube em número de torcedores do Brasil. Não pode ter um técnico que nunca ganhou nada na Série A, que é a série que o São Paulo sempre esteve. O São Paulo nunca foi rebaixado para a segunda divisão, para a Série B. Então teria que se contratar alguém que tivesse ou tivesse tido bastante conquistas internacionais, ou pelo menos na Série A dos campeonatos brasileiros que envolve clubes que pertencem a essa série. E não é o caso do Diniz. O Diniz não chegou ao São Paulo com um currículo ridículo mesmo. Ele saiu da Série B e veio para a Série A, e em seu currículo constava apenas a direção do Clube Atlético Paranaense, que ele deixou esse clube na zona de rebaixamento. Depois veio para o Fluminense, fez um péssimo trabalho também e deixou o clube na zona de rebaixamento. Então não tinha currículo, não tinha, e agora a gente vê que não tinha capacidade para dirigir um time grande, pois não tinha uma resolução ainda para os problemas que o sistema tático que ele inventou apresentam, né? Então ele teria que ter aperfeiçoado esse sistema tático e também fazer uso de outros sistemas quando as coisas se complicam. E ele mostrou não ter repertório, é sempre a mesma coisa. E nos últimos jogos aí, apesar da gente ter dito várias vezes que a diretoria tentava fazer intervenção, pedindo para que o técnico trocasse alguns jogadores do time, a forma de jogar, ele parece que insistia sempre na mesma coisa, como se estivesse numa queda de braço, tentando provar para a diretoria, para a imprensa e para nós torcedores que ele estava certo e nós estávamos errados. Que Deus proteja Diniz, que ele consiga trabalho em outro clube. Acho que ele está saindo do São Paulo menor do que ele entrou, viu? Menor. Ele já entrou menor, ele já entrou pequeno, mas ele sai menor do São Paulo ainda. Sai muito menor do São Paulo ainda. Ele precisa, para ser treinador de um clube grande como São Paulo, de um gigante como São Paulo, Flamengo, Palmeiras, né? Ele tem que realmente mudar muito e criar um repertório maior. Ele não pode jogar para jornalistas. Quando veio a pandemia, que pararam de jogar futebol, ele passou um mês dando entrevista, só ele dava entrevista, falava demais, como se ele fosse o dono da verdade. E na verdade, se tratava de mais um pardal, né, que aparece por aí. Vamos aguardar agora que o São Paulo aí, com calma, com paciência, estude bem os nomes que tem à disposição no mercado aí de técnicos. E eu entendo também que o técnico que nós devemos contratar agora deva ser um técnico internacional, não ser um técnico aqui nacional, porque diante do que se apresenta aí, vai ter que ser um técnico que já tenha conquistas, um técnico grande, de time grande, para que esses jogadores sejam colocados no devido lugar. Gente, era isso. Boa tarde a todos. Pelo menos esse peso é incrível, mas só o fato de tirar esse infeliz, esse fracassado, perdedor, teimoso, estagiário, aprendiz, só o fato de tirar esse camarada aí da direção de São Paulo, parece que é a maior vitória que nós tivemos agora
em 2021, porque é só tristeza e o nojo que dava de ver as entrevistas coletivas desse cara já faz com que a gente se sinta aliviado pela saída desse trem daí, tá bom? Tchau, gente, boa tarde. Eu não respondi nenhum comentário hoje, gente, que eu tô dos outros vídeos que vocês fizeram, que hoje eu não estou muito bem, sabe? Então estou passando praticamente em repouso o dia. Só me levantei para vir trazer essas notícias para vocês, que estou sempre ao telefone ali conversando com outras pessoas que estão envolvidas, de certa forma, nesse caso, e outros colegas que me dão as notícias. Um grande abraço a todos, tenham um final de segunda-feira tranquilo e agora a gente já fica mais calmo. Nem que o São Paulo passe por derrotas aí a seguir, não há problema, pelo menos bate um novo alento, uma nova esperança de que as coisas possam mudar. Tchau.